Não se esquecer de você deveria ser sua maior meta esse ano. Esse ano, a minha maior meta é não me esquecer de mim. E por que que eu acho que você deveria fazer isso também? Porque a gente vive numa rotina tão corrida, tão agitada, que a gente esquece da gente quase todo dia. É muito fácil a gente se perder, é muito fácil a gente esquecer o que que a gente gosta de fazer, qual é o propósito realmente que me leva a fazer as escolhas que eu tô fazendo. Ou se realmente as escolhas que eu tô fazendo estão alinhadas com esse propósito, porque às vezes até isso a gente esquece de pensar. No ano passado, 2025, eu me perdi de mim um pouco. Eu trabalhei muito, eu me entreguei muito aos meus pacientes, aos meus propósitos de vida até, mas eu esqueci que não dá pra cumprir o meu propósito de vida sem saúde, se eu não estiver minimamente bem, sabe? E aí foi ali perto do aniversário, eu faço aniversário em setembro. Então, perto do meu aniversário, eu tive uma viradinha de chave, onde eu realmente consegui perceber que não dá pra continuar indo para o caminho que eu tô indo. Eu tô indo pra um caminho bem complicado. E desse jeito eu não vou conseguir fazer nada, porque meu trabalho depende que eu tenha uma mínima saúde mental. Pra, pra quem não sabe, eu sou psicóloga. E o nosso trabalho fica comprometido quando a gente não tá bem. Agora, a partir do momento que a gente se cuida, a gente consegue ter um raciocínio clínico muito melhor, consegue estudar melhor, consegue viver melhor, né. Então, como eu reparei que eu precisava me reconectar comigo? Eu tinha marcado uma viagem para perto do meu aniversário para São Paulo, porque eu ia num show de uma banda que eu gosto, e era muito pertinho do meu aniversário, eu faço aniversário dia 11 de setembro, e a banda faria show dia 12, se eu não me engano. Ou dia 13, que acho que foi quinta, dia 11, e dia 13 foi o show. Não tinha quem ir comigo e eu fui sozinha, foi meu primeiro show sozinha, foi super legal. Mas eu fiz essa compra, tanto da passagem quanto do do ingresso, né, um pouco antes ali, eu acho que pelo início, talvez abril, enfim. Então eu ainda estava meio equilibradinha. Um pouco depois ali, pelo junho, julho, agosto, que eu estava bem. E aí eu fui, e foi super legal, mas para além de super legal e divertido, que já por si só já é incrível, porque já é um momento que me conecta comigo, né. Eu fui ver um show de uma banda que eu não conheço ninguém aqui que gosta, assim, de amigos próximos, sabe. É uma banda minha, uma coisa minha, um gosto meu, e eu estava lá sendo fiel a isso, aos meus gostos. Não esperando alguém pra viver isso comigo ou forçando alguém a gostar, porque: "Ai, preciso que você me acompanhe". Zero. E isso por si só já foi muito bom, mas pra além disso, o que foi, fundamental, assim, pra essa viradinha de chave que eu tive, a partir do momento que eu voltei, eu lembro que eu cheguei aqui na segunda de manhã, e eu cheguei assim: "Cara, eu vou tirar um cochilo, porque mais tarde eu tenho trabalho, mas a partir de hoje a minha vida vai mudar". E foi interessante, porque naquele dia eu consegui meu acesso pra plataforma, né, de ir a academias e outras coisas, enfim, então foi muito na hora, assim, no tempo certo das coisas acontecerem. Mas o que foi a virada de chave, eu lembro que eu estava andando pelo Ibirapuera, cheia de dor no pé, com minha bolsa gigante, que eu já tinha feito check-out no domingo, e estava com uma amiga minha que mora lá, que é de lá, andando e tudo mais, e em alguns momentos eu parava, eu olhava as pessoas correndo, outras pessoas com as famílias, outras pessoas tomando sorvete, enfim, cada um fazendo suas coisas, cada um fazendo sua vivendo sua vida. E eu parei pra pensar: "Cara, tem tantas possibilidades para além do que eu tô vivendo. Será que eu tô vivendo o que eu realmente quero viver? É essa possibilidade de vida a vida que eu quero? Ou será que não tem outras possibilidades que se encaixam pra mim? Mas do jeito que eu tô, eu não vou conseguir descobrir, eu preciso tomar alguma atitude pra conseguir
me permitir viver. E que bom que eu já estava tomando uma delas, que era essa viagem, ir a esse show. Enfim, foi muito reflexiva para mim em diversos pontos esse momento. Parece algo bobo, porque é só uma viagem, um show. Mas no momento que eu estava foi algo extremamente significativo. E a partir do momento que eu voltei ali de setembro para outubro, as coisas começaram a mudar. Eu mudei algumas coisas na minha rotina de trabalho. Eu voltei a tentar aparecer na internet, botar minha cara aqui. Então, eu tenho feito mudanças que fazem com que eu me lembre de mim, de me escutar, de me perceber, de saber se a rota que eu tô seguindo é a minha rota. Realmente, diariamente, me perceber, eu tô feliz aqui? É algo que tá me movendo? Ou só é algo que eu preciso cumprir? E é isso. Se lembrar da gente é algo essencial. A gente não se esquece da gente do nada. É muito aos poucos, acho que é um processo, assim, linear, não linear, mas algo progressivo que vai ali aumentando ao longo do tempo. A gente às vezes esquece de se perceber um pouquinho, de notar as emoções do nosso corpo, para onde está indo, e aí a gente começa a ter alguns comportamentos impulsivos, do tipo compras, comida, drogas. E aí a gente começa a não notar mais nenhum tipo de pensamento quase, só vai vivendo. E aí quando tem silêncio, a gente coloca sons para não se perceber, não, jamais. E assim a gente já se esquece de se escutar, de se notar, de se saber. E a gente vai vivendo, vivendo, e o que vai acontecendo em sequência é a consequência de tudo o que a gente escolheu fazer ali inicialmente. Então, fazer esse caminho contrário, buscar a noção de que eu tenho muitas coisas passando na minha cabeça, eu preciso entender o que. Eu tenho várias emoções passando pelo meu corpo ao longo do dia, eu preciso entender qual é a maior parte delas, e não só viver no automático, no piloto automático ali. E isso é um processo difícil, não é um processo tranquilo, é um processo que enfrenta ali muito, muitas barreiras, porque a gente está num padrão de comportamento. E ir quebrando isso precisa ser aos poucos, porque, como eu falei, é um processo, você não chegou assim do nada, se perdeu de você do nada. Mas é um processo que precisa ser vivido. E, se você já está vivendo esse processo, continue nele. Não se perca de você de novo. Se lembre de você todo dia, porque o caminho de volta é sempre mais doloroso do que esse caminho em conjunto com a gente mesmo. Fez sentido pra você esse vídeo? Se sim, curte. Comenta aqui, porque eu não quero ficar falando sozinha, então me responde aqui nos comentários o que você achou do vídeo. E aperta aí pra se inscrever pra ter acesso a outros vídeos como esse.